Olá, muito boa tarde a você que acompanha o portal Amazonas 1. Estamos ao vivo, direto aqui do Ministério Público Federal, do auditório, na Efigênio Salles, onde o Procurador Regional Eleitoral Rafael da Silva Rocha vai apresentar à imprensa o balanço das ações de impugnação de registro de candidaturas apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral no Amazonas nas eleições de 2018. As equipes de TV e rádio que quiserem fazer gravações sonoras específicas, tá bem? Obrigado a todos pela presença. Doutor Rafael, tem a palavra. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Ministério Público Federal e obrigado pela presença. Acho que a pauta de interesse de todos hoje é a questão das impugnações, não é isso? Então, o que nós podemos apresentar a título de um balanço final? Houve a publicação dos editais e o prazo, né, os editais foram publicados separadamente, e à medida que cada edital foi sendo publicado, o prazo de 5 dias teve sua contagem iniciada. Então, cada edital publicado em relação a cada pedido de registro de candidatura teve o seu prazo específico. Mas o que eu posso adiantar como balanço final é que nós já fizemos a análise de todas as informações que nós tínhamos disponíveis até aquele momento da análise, e por isso concluímos que muito provavelmente não haverá novas impugnações, mas eu não posso descartar essa possibilidade, porque pode ser que tenha algum edital novo sendo publicado em atraso, e se houver essa publicação, haverá uma nova análise e poderá haver, se houver, claro, motivos para isso, poderá haver a impugnação. Foram ajuizadas 18 ações de impugnação aos registros de candidatura e foram apresentadas 10 notícias de inelegibilidade. Acho que seria interessante, então, em primeiro lugar, apresentar para vocês a diferença, né? O que é uma ação de impugnação e o que é uma notícia de inelegibilidade. Eu vou falar sobre as ações de impugnação e já vou dizer o que é, e já vou aproveitar para dizer quais foram as situações que nós encontramos aqui em nosso trabalho. Bom, basicamente nós tivemos a hipótese da linha E e da linha G, né? Então, deixa eu ser um pouco menos objetivo. As hipóteses de inelegibilidade, as causas de inelegibilidade, estão previstas na Lei Complementar 64, 1990, alterada pela Lei Complementar 135, de 2010. Temos ali algumas hipóteses no artigo 1º, inciso 1º, e aí vem as alíneas. E quais foram as alíneas que detectamos aqui em nossa análise? A linha E e a linha G. Eu vou começar pela a linha E, embora tenham sido menos casos, foram 2 casos, porque é uma hipótese de mais fácil compreensão. O que diz a linha E? Se tiver havido condenação criminal transitada em julgado ou uma condenação por órgão colegiado, o candidato está inelegível, desde que tenha sido cometido alguns dos crimes que ali estão previstos. E que nós verificamos aqui no Amazonas, foi um candidato condenado com trânsito julgado por homicídio culposo em acidente de trânsito, e também um candidato que foi condenado por órgão colegiado por crime de cartel, que pode ser tratado, enquadrado como um crime contra a economia popular. Então, parece as situações que nós encontramos. É uma análise objetiva, né? Então não prevê um maior juízo de valor. A partir do momento em que essa informação é constatada, necessariamente o Ministério Público tem o dever de oferecer a impugnação. Em relação a outra hipótese, a hipótese da linha G, o que diz a linha G? Então, nesse ponto, talvez valha uma digressão, porque se eu simplesmente fizesse a leitura do que está na lei, talvez ficasse um pouco truncado para que a gente possa comunicar com clareza exatamente qual é a hipótese de incidência. O que nós temos que considerar é o seguinte: todo aquele que exerce um cargo ou função pública, ele tem o dever de prestar contas aos órgãos de controle. Essas contas podem ser aprovadas ou rejeitadas. Se as contas forem rejeitadas, necessariamente o candidato está inelegível? Não. Existem algumas outras hipóteses que devem ser analisadas para que se chegue à conclusão de que estamos diante de uma hipótese de inelegibilidade. Então, a primeira coisa, estou falando de contas rejeitadas, de contas foram rejeitadas. Essa irregularidade que levou à rejeição das contas é uma irregularidade insanável? Quem vai dizer isso? Quem vai dizer se é sanável ou insanável é o próprio órgão que analisou as contas. Então, se consta ali no acórdão do Tribunal de Contas, por exemplo, estadual ou da União, a irregularidade é insanável, isso já preenche o primeiro requisito, né? Então, pode ser que aquele candidato esteja inelegível. Existem outros 2 requisitos que eu vou continuar tratando. Então, contas rejeitadas, irregularidade insanável. Qual é o próximo passo? O
próximo passo é analisar se aquela irregularidade caracteriza ou não um ato doloso de improbidade administrativa previsto na Lei 8429 de 92. E quem vai dizer isso é o Tribunal de Contas? Não necessariamente. Qual foi o critério que nós adotamos para tratar ou não aquela irregularidade como ato de improbidade administrativa? Nós fizemos uma análise da jurisprudência, e especialmente da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Qual é a lógica disso? Porque se houver recurso, seja do Ministério Público, seja por parte do candidato que foi impugnado, quem vai bater o martelo, quem vai decidir no final das contas é o TSE. E é natural que o Tribunal Superior Eleitoral ele decida conforme os seus entendimentos anteriores. Então nós fizemos esse enquadramento do ato à luz da jurisprudência do TSE. Então, um exemplo, é uma situação de ausência de prestação de contas. Outro exemplo, uma situação de descumprimento da lei das licitações. O próprio TSE considera que essas situações são, além de irregularidades insanáveis, atos dolosos de improbidade administrativa. Então, por isso que nós impugnamos, por considerar que esse requisito do ato doloso de improbidade administrativa foi preenchido. Eu falei de irregularidade insanável e de ato doloso de improbidade administrativa. Existe o terceiro requisito, previsto na linha G, que é o seguinte: se aquela decisão é recorrível, ou seja, se não cabe mais nenhum recurso, se ela é definitiva. E quem vai dizer isso? Quem vai dizer isso é o próprio órgão que julgou as contas, né? Então, existe ali um processo, e cada processo administrativo tem a sua peculiaridade, existem recursos cabíveis, recursos de consideração, recursos de revisão. Então, a partir do momento em que o órgão informa o Ministério Público que aquela decisão é irrecorrível, nós tomamos isso como verdade e fazemos a impugnação. É claro que, 2 pontos. O primeiro, quem vai decidir o registro, afinal de contas, se defere ou não, é a Justiça Eleitoral, é o Tribunal Regional Eleitoral. O candidato impugnado terá a oportunidade de exercer o contraditório ampla defesa, ele pode tentar descaracterizar algum dos requisitos que foram suscitados pelo Ministério Público, e também podem surgir situações supervenientes, que também serão consideradas no julgamento do Tribunal Regional Eleitoral. Então, acredito que seja basicamente isso em relação às ações de impugnação ao registro de candidatura. São 18 no total. Está aí no radar? Ainda não, né? Depois eu vou falar do radar. Por outro lado, o Ministério Público também ajuizou 10 notícias de inelegibilidade. O que isso significa? Isso significa que o Ministério Público tem informações, no exemplo da linha G, de que houve rejeição das contas, mas não tem a informação completa em relação a todos aqueles requisitos: irregularidade insanável, ato doloso de improbidade administrativa e, especialmente, a questão de se tratar ou não de uma decisão recorrível. Então, por não dispor de informações para resguardar o prazo, o Ministério Público apresenta a notícia de inelegibilidade dentro do prazo legal de 5 dias, e nesse processo, não só o candidato terá a oportunidade de se defender e sustentar a tese de que não está inelegível, como também o órgão responsável pelo julgamento das contas, nesse exemplo que eu estou dando, da linha G. Não quero dizer que só caiba a notícia de inelegibilidade nas hipóteses da linha G, mas como eu estou trabalhando com isso, eu vou prosseguir no raciocínio. Então, eu quero dizer que o julgamento ele pode ser convertido em diligência. Nós estamos pedindo isso. Estamos pedindo que o Tribunal de Contas do Estado, em algumas situações, venha nos autos e informe se aquela decisão realmente é uma decisão irrecorrível, uma decisão definitiva, e, se for o caso, que traga a cópia dos acordos para que sejam analisados, não só pelo Ministério Público, mas também pelo Tribunal Regional Eleitoral, que, ao fim das contas, vai deferir ou não o registro de candidatura com base naquela informação que foi apresentada. Eu não estou tratando como impugnação. Estou tratando a notícia de inelegibilidade como informação que foi prestada ao Ministério Público. Qualquer cidadão poderia prestar essa informação, então, se qualquer cidadão pode, com muito mais razão o Ministério Público, que tem a atribuição constitucional de ser o defensor do regime democrático. Então, são informações que serão analisadas pelo Tribunal Regional Eleitoral e nós vamos acompanhar esse julgamento. O radar já está no ponto? Então, o radar, qual a importância do radar? Estamos aqui fazendo esse balanço final, mas, paulatinamente, vocês puderam acompanhar a evolução do trabalho por meio das informações que foram lançadas no radar. Então, nós fizemos essa indicação, né? Existe ali a indicação de alerta, né? Um triângulo amarelo com a exclamação no meio. Existe um resumo do caso, pelo qual o Ministério Público informa quais foram as razões que levaram o Ministério Público a fazer essa impugnação. E existe também a íntegra da peça. E cada um pode acessar o inteiro teor da peça, e não só a imprensa, mas também o cidadão eleitor pode abrir aquele arquivo e fazer o seu próprio juízo de valor e tomar a sua decisão em relação ao voto. Além disso, além de ter
realizado essa prestação de contas praticamente simultânea do trabalho que estava sendo desenvolvido, nós também pretendemos lançar em tempo real o resultado dos julgamentos, ou as movimentações processuais que ocorrerem até o julgamento. Então, se, por exemplo, houver a oportunidade de o Ministério Público se manifestar novamente em algum desses processos, na ação de impugnação ou na notícia de inelegibilidade, o parecer será juntado no radar. Então, vamos informar, o Ministério Público apresentou um parecer e vai ter ali a íntegra da peça. Da mesma forma, o julgamento, quando houver a decisão vai ser lançada ali, pelo deferimento ou pelo indeferimento do registro de candidatura, ou também se houver algum atraso no julgamento, se for retirado de pauta, nós também temos a intenção de tornar pública essa movimentação e colocar ali à disposição de qualquer interessado. Ressaltando sempre que nós só divulgamos informações que são públicas e que estão disponíveis no site do PJE. Então, não estamos fazendo nada mais do que compilar, sistematizar e reunir essas informações como forma de facilitar o acesso, facilitar a consulta, não só por parte da imprensa, mas também por parte de qualquer cidadão interessado. Duas situações de inelegibilidade são por casos de condenação criminal, certo? Os outros casos referem-se a linha G. Todos os outros. Rejeição de contas. Então, 16 são prestação de contas. Ok? Hoje encerrou o prazo para apresentação de nominação para chapas e partidos. Candidatos vai até sexta ou não? O prazo é hoje mesmo? Não, na verdade é o seguinte, olha só, vamos pensar no... Porque os editais foram sendo publicados paulatinamente. Nós vamos pensar no calendário eleitoral que o TSE divulgou. Qual era o prazo? O prazo para os requerimentos coletivos, para a publicação dos editais dos requerimentos coletivos, venceu no dia 18. Mas não pede não nenhuma previsão de sanção se o tribunal atrasar ali na sua rotina administrativa e acabar lançando um edital depois, né, no domingo, na segunda-feira. E, independentemente da data do calendário, o prazo para impugnação é de 5 dias. Então, qual foi a previsão que o TSE estipulou? Que até o dia 18, todos os editais referentes a requerimentos coletivos teriam sido publicados. Então, por via de consequência, até o dia 23, todas as impugnações deveriam ter sido ajuizadas. Mas eu quero me resguardar porque pode ser que tenha surgido algum edital novo e, se surgir, nós vamos analisar e, eventualmente, impugnar. Doutor Rafael, Lucas, Portal em Tempo. Doutor Rafael, a gente teve, a maioria dessas impugnações apresentadas foi a governo, a Senado, a candidatos, deputado federal, deputado estadual. Você pode apresentar esse balanço também? Olha, os números exatos agora eu não vou ter, mas assim, de memória posso dizer que houve impugnação candidato a vice-governador e também a candidatos a deputado federal e deputado estadual. Não tivemos nenhuma impugnação a senador. Nem de governador. E nem de governador, só vice-governador. Vice-governador, certo. Alguém mais tem perguntas a fazer? Procurador, acho que eu talvez tenha falado, não tenha entendido muito bem, mas a minha pergunta ela é baseada, na verdade, em um candidato. Como é possível um candidato já condenado em segunda instância a concorrer às eleições, uma vez que ele tem 18 anos, já ter sido condenado em segunda instância? Desculpa, eu não entendi a pergunta. O senhor pode repetir? A minha pergunta é relacionada a um candidato empresário, inclusive do ramo de combustível. Como é possível ele já ser condenado em segunda instância e ainda assim se inscrever, concorrer a uma vaga, né, nas eleições, e no caso dessa eleição específica, ele tem 18 impugnações? Só para pontuar em relação à parte final da sua pergunta, são 18 impugnações ajuizadas pelo Ministério Público contra todos os candidatos inelegíveis. Só para repor ali, a verdade em relação a esse fato. Em relação a esse candidato específico, eu prefiro responder em tese dizendo o seguinte: o que a legislação prevê? Que mesmo o candidato que seja inelegível, ele tem a prerrogativa de requerer o seu registro de candidatura. E aí, enquanto o tribunal não aprecia aquele pedido de candidatura, ele é um candidato como outro qualquer e pode exercer atos de campanha normalmente. O que pode acontecer é o indeferimento do registro de candidatura e ainda assim ele vai poder continuar como candidato sub judice, mas aí sob conta e risco. Então, só um exemplo dessa consequência. Se ele está com o registro indeferido, ele pode até concorrer, né, vai ter lá o nome dele na urna, o número, mas ele não será diplomado. A diplomação só poderia ocorrer se, de forma superveniente, houvesse o deferimento do registro de candidatura. Então, até a justiça bater o martelo, ele é um candidato normal. Se a justiça indeferir, ele continua sub judice e aí com algumas restrições.
comparar com o número de impugnações da eleição anterior. Eu não tenho aqui o número exato, porque, como você contou, eu não fui o Procurador-Geral Eleitoral nas eleições passadas. Mas, salvo engano, houve um aumento no número de impugnações. Então, acho que a gente precisava realmente fazer esse comparativo exato para poder ter ou não alguma conclusão em relação a isso. O Next chegou com um novo jeito de cuidar da sua vida. Tanto as ações quanto as notícias de inelegibilidade. Está tudo no radar. Sim, assim, o radar ele contempla todas as ações do Ministério Público e as movimentações a ela relacionadas nos processos. Ok, gente, podemos gravar então? Vamos lá, o doutor Rafael vai se posicionar aqui na frente. Bom, vemos aí um pouco do Rafael Rocha, o procurador do Ministério Público Federal. Ele vai conversar conosco com o pessoal da imprensa, com todos os amigos da imprensa, para que a gente possa buscar mais detalhes sobre todos esses processos de impugnação. Lembrando que estamos ao vivo para o portal Amazonas 1, você pode curtir, compartilhar na sua página, também comentar. É que ele foi estava na minha banca de TCC. Vamos aqui conversar com Rafael Rocha, procurador regional eleitoral no Amazonas. Claro. Libere o cabo dela. Peguei. Deixa só o colega vir. Ai. Mas deixa eu só liberar Rapidinho, tá? Não, sempre tranquilo. Vai, solta aí, bicho. Passou direito. Já facilitou, já liberou. Calma aí rapidinho, deixa o colega posicionar a câmera dele. Sem pressão. Tranquilo. Sou fraco, não tem ninguém agoniado. Então vamos começar com o Rafael Rocha, procurador de eleitoral. Rafael, bom, a parte do MP foi feita, obviamente vocês ainda devem analisar dependendo do edital que foi publicado ainda, mas agora vocês devem acompanhar o julgamento do Tribunal Regional Eleitoral em cima desses pedidos que vocês fizeram, né? Sim, o Ministério Público Eleitoral ajuizou 18 ações de impugnação aos registros de candidatura e também apresentou 10 notícias de inelegibilidade. Nós estamos fazendo a prestação de contas do nosso trabalho de forma simultânea, paulatinamente, divulgando o nosso radar Eleições 2018. Mas, além de divulgar informações sobre as ações do Ministério Público, o radar também vai divulgar informações sobre o andamento dos processos. São informações públicas que poderiam ser consultadas no site da Justiça Eleitoral. Mas, se houver uma facilidade e o usuário preferir acessar o site do Ministério Público, as informações estarão lá. Então, lá ele pode acessar tanto as ações que foram ajuizadas, conhecer as razões que foram suscitadas pelo Ministério Público, como também pode acompanhar o andamento dos processos até a decisão da Justiça Eleitoral pelo deferimento ou indeferimento do registro de candidatura. Então, Rafael, a gente teve 18 impugnações ao todo. Dessas 18, quantas foram por reprovação de contas e quantas foram por condenação em trânsito em julgado? Nós tivemos 18 impugnações, sendo que 16 foram por rejeição de contas por parte do Tribunal de Contas da União ou por parte do Tribunal de Contas do Estado. Tivemos também 2 impugnações por condenações criminais, uma com trânsito em julgado e outra por condenação por órgão colegiado em segunda instância. Preciso que você explique como é que funciona agora os próximos passos, né? Depois de apresentado os pedidos de impugnação e as notícias, né? Como é que funciona a partir de agora? O procedimento é o mesmo, seja a ação de impugnação, seja a notícia de inelegibilidade. O candidato impugnado terá um prazo de contestação para poder apresentar sua resposta, juntar elementos novos e, ao final, a Justiça vai decidir se defere ou indefere o registro de candidatura. Existem prazos que sejam julgados nos processos? Bom, existe um prazo que é até 20 dias antes das eleições, é o prazo previsto na resolução do TSE e espera-se que a Justiça cumpra esse prazo. Mas essas impugnações, elas têm um prazo também legal para que elas sejam julgadas? Independente, as impugnações? isso, Porque até 20 de setembro é os registros de candidatura, no caso, né? Eu estou perguntando das impugnações mesmo, porque tem um prazo legal também, não tem? O que está previsto é que a Justiça Eleitoral tem o prazo para julgar os requerimentos de registro, impugnados ou não impugnados, o prazo é o mesmo. Então, a ideia é que até 20 dias antes das eleições
já haja, pelo menos no primeiro momento, aqui do Tribunal Regional Eleitoral, uma decisão em relação a todos os requerimentos que foram apresentados. Bom, doutor Rafael, mesmo assim, há a possibilidade desse candidato, mesmo que tenha sido reprovado pelo julgamento do TRE, a continuar concorrendo à eleição. Bom, o candidato com registro indeferido, ele ainda assim pode concorrer, subjúdice, vai concorrer por sua conta e risco, pode praticar atos de campanha, mas ele tem algumas restrições. A principal delas é que, embora ele possa concorrer, embora o nome dele esteja na urna, ele não será diplomado se no momento da diplomação o seu registro estiver com o status de indeferido. Vamos só continuar aqui rapidinho conversando com o procurador. Procurador, estamos ao vivo no portal Amazonas 1. É porque a gente queria entender realmente essa questão de todos os prazos legais. Esses dois que tem as notícias de inelegibilidade, como é que é esse processo? Um é o Abdallah Frat, que inclusive foi condenado numa ação carvão, né, da Polícia Federal, e ele volta a concorrer às eleições. Como é que é o processo, por exemplo, no exemplo dele? Ele pode concorrer normalmente, pode fazer a campanha normal, tem algumas coisas que ele não pode fazer? Como é que é esse processo? Eu posso responder como é o processo como um todo, e eu vou contextualizar a situação de um candidato impugnado. Na verdade é o seguinte, o sujeito quer ser candidato, aí ele apresenta seu requerimento de registro de candidatura. Se ninguém impugnar, ele vai ser julgado de uma forma mais célere, né? O prazo final, você me perguntou, o prazo final é o mesmo, 20 dias antes das eleições. Mas se ninguém impugnar, o rito ele acaba sendo simplificado, porque vai haver um parecer, se não houve impugnação, não precisa ter contraditório, pela defesa, o candidato não tem que responder. Ele simplesmente requerer o seu registro, tem um parecer do Ministério Público, se o parecer for favorável, o juiz eleitoral, relator, já vai decidir monocraticamente, o registro está deferido, está resolvido. Mas pode ser que tenha uma impugnação. Se tiver impugnação, como é que é o rito? Seja impugnação ou notícia de inelegibilidade, o rito é o mesmo. O que muda são as informações que o Ministério Público está prestando. Então, e a notícia de inelegibilidade pode ter uma conversão em diligência, um ofício ao Tribunal de Contas, que pode fazer com que o julgamento seja um pouco mais demorado. Mas, enfim, o que se tem de concreto? Registro impugnado. O candidato tem um prazo de contestação, ele pode apresentar sua versão dos fatos, juntar elementos novos, e aí, vamos supor, houve uma rejeição de contas, isso está previsto expresso na legislação também, houve a rejeição de contas. Ele consegue uma decisão suspensiva da decisão que rejeitou as contas, isso será levado em consideração no julgamento. E aí, depois que houver a resposta do candidato, o Tribunal Regional Eleitoral vai julgar, vai deferir ou indeferir aquele registro de candidatura. E aí, se o registro for indeferido, né, que ainda foi parte da sua pergunta, foi indeferido, o candidato pode continuar realizando atos de campanha, ele vai concorrer sob conta e risco. No dia da eleição, vai ter o nome dele na urna, mas se ele continuar com o registro indeferido, ele não vai ser diplomado. Então, ou seja, ele pode concorrer à eleição, pode ser eleito, ganhar mas pode não ser diplomado Isso. no começo do ano. Isso. Mas aí vamos supor que ele teve registro indeferido, concorreu, ganhou, e aí no momento da diplomação ele continua com o registro indeferido. Aquela situação fica ali pendente. Se ele não vai ser diplomado, não vai entrar no exercício do mandato. E aí, se 6 meses depois, lá em junho de 2019, o registro é deferido, aí ele é diplomado. Então, entendeu? ele não pode ser diplomado, mesmo ganhando, ele não pode ser diplomado se ainda estiver sendo julgado. Não, se o registro estiver indeferido. Se estiver pendente de julgamento, é diferente. A gente sabe que existe o prazo, você falou 20 de setembro, né? Isso. Mas isso não é empecilho para que o Ministério Público possa julgar com mais celeridade. Não, o Ministério Público a Justiça. Isso. Não, pode ser antes, não tem problema nenhum. A Justiça pode julgar antes. Se não for impugnado, a tendência é que julgue muito mais rápido, porque não tem maiores dificuldades, não tem maior discussão. Mas também eu preciso ressaltar que não tem nenhuma previsão de sanção expressa se a Justiça demorar, entendeu? O senhor não estava na campanha passada, né? Das eleições. Mas o senhor tem uma ideia se esses números de impugnações é maior do que as outras eleições? Que eu tenho, são 11 impugnados. Isso assim, eu precisaria confirmar para que seja uma informação oficial do Ministério Público. Então, extraoficialmente parece que foram 11. Parece que agora subiu para 18, né? Então, são maiores. A maioria por contas rejeitadas junto ao Tribunal de Contas do Estado. É uma tendência, né? Uma tendência. É normal isso acontecer em todas as eleições. Sim. Muito obrigado, procurador. De nada. Bom, conversamos aqui com o procurador Rafael Rocha, falando sobre toda essa situação aí
das impugnações que aconteceram. 18 impugnações, então, é o resultado, é o total, é o balanço apresentado pelo Rafael aqui nessa coletiva de imprensa. 2 aí com notícias de inelegibilidade, que também serão julgadas. O prazo para que todo esse processo seja julgado é 20 de setembro, né? Tem aí alguns dias antes das eleições para que todo o processo seja julgado pela Justiça Eleitoral. São as informações aqui dadas pelo procurador aqui no Ministério Público Federal, essa coletiva que aconteceu agora na tarde desta quarta-feira. O Portal Amazonas 1 vai continuar acompanhando todas as informações, todo esse julgamento que acontece por parte da Justiça Eleitoral contra esses candidatos. Pela manhã nós falamos de alguns candidatos que estão com pedido de impugnação, entre eles o Abdala Frache, que foi julgado junto a uma operação, a Operação Carvão, por formação de cartel de combustível na cidade de Manaus. Ele também está aí com notícia de inelegibilidade. O Jorge Guimarães, candidato a vice-governador da cidade de Manaus, pela coligação do Davi Almeida, do PSB, e dentre outros 16 candidatos que também têm aí as suas candidaturas impugnadas e que serão julgadas até o dia 20 de setembro. Toda a informação e desenrolar dos julgamentos, toda essa história, todos os resultados dos julgamentos, você vai poder conferir no nosso site, no amazonas1.com.br. Não esqueça também de nos acompanhar nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, para você ficar por dentro de todas as informações sobre as eleições. Com a imagem de Jorge Albuquerque, reportagem de Tiago Ferreira para o portal Amazonas 1, informação com qualidade.